Salve, salve, meu povo, gente boa, tamo junto aqui no podcast Reinar, lugar de desenvolvimento humano, estratégia, lugar de pessoas de sucesso, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que governam sobre as suas próprias vidas. E eu não podia ser diferente. Hoje eu gostaria de trazer um convidado muito especial. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Fernando Abreu, Fernandinho. Obrigado, Netinho. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero cooperar aí com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Bom demais, cara. A casa é sua, tá? Obrigado. Sempre foi, você está Obrigado. acostumado com o ambiente já, né? Sim. Além obrigado. de ser um entrevistado aqui, é meu amigo, graças a Deus, a gente já fez Sim. muita coisa junto. Conheço muito dessa história maravilhosa até chegar onde o Fernando tá. Mas vamos lá no comecinho, né? Vamos lá do início, né? Cara, como é que você começa a ter o contato no mundo dos negócios? Conheço um pouquinho a história com seu pai, com sua mãe. Quando que começa a despertar isso vendo eles? Como que foi? Foi muito legal, porque assim, eu quando jovem, eu me formei no Colégio Técnico de Guaratinguetá, na Unesp. E aí eu fui para São José dos Campos. E ali eu estava acostumado ali com meu pai, com a minha mãe, né? Então, eles que pagavam as contas, estava tudo certo. E aí eu fui morar em São José, trabalhei numa terceirizada da Petrobras. E aí foi uma das primeiras vezes ali que eu comecei a viver minha vida sozinho. Que idade você tinha? Tinha 17 anos. A sua família não era de São José, né? Não. Sempre Tudo de Guaratinguetá. Sempre de Guaratinguetá. Tudo de Guaratinguetá. Pai e mãe de lá. Pai e mãe de lá. E aí eu fui morar sozinho e aí ali começou. Tive que pegar ônibus, tive que andar de metrô, porque a empresa que eu trabalhava, ela fazia ali sentido Paraná, Mato Grosso. Então era uma terceirizada da Petrobras e ali eu trabalhava direto e ali eu rodava pela primeira vez, quando eu completei 18 anos, eu dirigi na Marginal Tietê. Foi muito legal isso também. Eu liguei pro meu pai, tô na Marginal Tietê, tô dirigindo. E era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Então, os seus pais já trabalhavam, estavam no ramo do negócio aqui em Guará? assim, meus pais, minha mãe sempre foi cantineira. Foi daí que veio o mundo salgado também na minha vida. Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Cantineira. Cantineira. Minha mãe, eu lembro... Minha mãe trabalhou muito tempo, né, com cantina, e aí eu ia com ela, né, eu ficava ali porque eu não tinha com quem deixar, e ali eu ficava brincando, até hoje eu brinco, às vezes eu vejo uns house e eu fico brincando de golzinho, sabe? Então eu pegava a bala, ficava ali, era minha brincadeira na época. Era o negócio dela nessa época. Era o negócio dela e minha mãe criança, sempre... Né? Era criança, eu tinha meus 10 aninhos, 12 anos ali. E as lembranças que você tem dessa época do seu pai e da sua mãe eram realmente nesse ramo, nesse negócio? Foi nesse ramo, meu pai sempre trabalhou, né? Meu pai trabalhava na Leite Paulista, Danone, e meu pai sempre trabalhou à noite. Então eu tinha que ser também, meu pai saía para trabalhar, eu tinha que ser o homem da casa ali. Novinho já. Novinho. E assim, eu só tenho que agradecer meu pai e minha mãe, porque a base que eles me deixaram, foi daí que nasce também todo o meu espírito também de querer vencer na vida, de querer ser alguém. Cara, que veio muito deles. E eu sei um pouco do relacionamento seu com o seu pai e com a sua mãe, né? Assim, são muito próximos. E quando você faz essa dinâmica de ir para São José, como é que é o lance de... Eles te impulsionam, Vamos lá, Fernando, vai ou teve mais aquela parada, meu filhinho querido? Não, foi muito legal, assim. A gente tá aqui se ajeitando, porque eu e o Fernando, nós dois temos sirico-tico. Então, já deu umas 3 pancadas aqui no pedestal. Produção, vai avisando a gente aí, tá bom? Tá se certinho, a gente bater, né? porque se fizer barulho no pedestal, vocês avisam que a gente é bagunceiro aqui mesmo. Nós estamos em casa, vamos embora. E aí, eles te incentivaram aí pra São José ou teve aquela parada do filhinho que fica em casa? Na realidade, não, porque assim, antes de ir pra São José, apareceu um cara que ele queria que eu desfilasse pra ele, vai vendo? E aí, ele queria que eu fizesse um desfile, que eu mostrasse a sunga na época, era um modelo vitrine. E aí esse cara me convidou para ser modelo, para fazer malhação na época. Não sei se você lembra da malhação, da época do cabeção. Não lembro, não é da minha época. Não Nessa época. Mas aí foi nisso. E aí eu queria fazer o trabalho de modelo e tal. Só que aí minha mãe chegou para mim, não, você vai tirar o diploma seu, você vai ser técnico, então você vai para São José e depois que você voltar,
aí sim você pensa em ser modelo ou não. Caraca, que sacada, hein? É, e Legal aí isso, né? Tipo foi. assim, dela não tolir o seu sonho. Falou, não, você pode fazer, mas quero que você Exato. estude antes, né? Foi, ela fez muito isso. Ela falou, não, filha, você vai para São José. E aí eu fiquei 2 anos em São José. Só que em São José eu só trabalhava muito. E aí de 65 quilos eu fui para 80 quilos. Aí não deu muito certo. Não E deu aí pra não ser foi modelo. Aí Não não dá deu pra ser certo. modelo, Daí eu né? desisti e aí eu fiquei. Mas eu falo que foi um dos melhores momentos da minha vida que eu deixei de ser o filhinho ali do pai e da mãe, sabe? Que daí eu tive que me virar mesmo, São Paulo, Campinas, São José dos Campos. Então ali eu aprendi muito com a vida, sabe? Cara, isso é legal no começo da história, né? Até pra quem tá acompanhando a gente aqui, essa experiência que você teve com o seu pai, hoje você é pai também, né? Porque às vezes os pais não soltam, né, os filhos. Ou seguram demais, né? Seguro. Ou eles seguram demais e também exclui ali do filho o sonho, né? Sim, Então, o que você sim. pode falar desse tempo, assim, para quem está assistindo a gente? A importância do pai e da mãe, cara, saber esse impulsionar o filho na direção, no caminho certo. Porque sua mãe podia ter falado assim, cara, estuda não. Sim. Oportunidade, malhação, Sim. era algo bom na época, vamos Sim, dizer assim, na época eu iria ganhar R$ 30 por gravação. Então era figurante, modelo. Eu estava como modelo, depois eu fui como. Ali para ser o figurante, só passava a câmera ali e eu ganhava R$ 30 para isso. Só que eu queria aquele época de garotão, queria ali estar na Globo, queria estar em outros lugares, e aí. Só que hoje eu agradeço a minha mãe, porque os meus amigos que foram voltaram muito rápido, que era muita coisa envolvida ali, e graças a aí Deus sua eu mãe... fui para São Então, José. qual é a importância, então, cara, dos pais, assim, da sua mãe ter Total. dado isso? Como é que é hoje? Para o cara que tá te Total. assistindo agora, tá? Que tem um filho que tá nessa parada, quero ir, quero estudar, tenho meu sonho. Qual que é a importância e a maneira que o pai pode lidar? Qual é a sua experiência, assim, dessa parada? Netinho, eu falo hoje, eu tenho uma filha, a Guilhermina, linda, maravilhosa, que eu amo demais, foi um presente para mim. Hoje, assim, eu acho que pai e mãe é a base total de tudo, né? Eu acho que hoje meu melhor amigo é meu pai, a minha mãe, eu sou o que sou também muito com a minha mãe, que acreditou muito em mim. E eu vejo que o pai e mãe é o que eu faço com a minha filha. Eu crio para o mundo, sabe? Eu crio ela para ela aprender, sabe? A benção, o lavar o prato. Eu faço ela ter isso em casa. Então, meus pais me ensinaram muito isso, o valor da vida. Então, quando eu ia para a cantina, foi muito legal que eu dava bala para todo mundo, né? Então eu deixava muito assim. Minha mãe, para de dar bala, filho. Chegava lá, dava um pacote de bala para todo mundo. Eu vou contar depois, mais pra frente, esse negócio de dar bala. Nossa, porque esse negócio de dar bala vem pra Cruzeiro, veio cara. Pra Cruzeiro. A gente vai chegar lá ainda. Vamos chegar lá. Mas é muito isso. Eu acho que os pais têm que estar presentes com o filho, têm que estar junto, né? Os meus pais nunca me abandonaram. Eu acho que todas as decisões que eu tive, até São José dos Campos, tinha um salário legal na época, só que eu quis sair, porque eu queria estudar. Então, o que eu fazia era muito, assim, viajava muito, então não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, e aonde eu tomei a decisão de sair mesmo e voltar para a minha cidade. Você teve um primeiro romper ali que foi sair da casa dos seus pais e ir para São José. Foi. Né? E aí você tem mais esse movimento que agora é sair de São José do trabalho para poder fazer o caminho de volta. Eu posso partilhar com você aqui, porque assim, eu ganhava, vamos colocar aí na época, com 18 anos, eu ganhava ali meus R$ 5.000. E aí eu tive que vir para Guará para ser caixa, que aí eu ganhava R$ 700. Então eu até brinco que na época eu tinha muitos amigos, né? Que eu tinha 10 amigos. Aí quando eu voltei para Guará ficaram 2. Então esses 2 foram meus amigos que até hoje estão comigo aqui. E aí você faz esse movimento de voltar, e aí você volta para o negócio da família, para o negócio do seu pai, da sua mãe, como é que foi? Exato. Aí eu comecei a minha família, né? Eu tenho uma tia, minha tia, ela montou a Serve Quente em Guaratinguetá, ela com a minha avó. E a minha avó foi bem legal também a história da minha avó, que ela começou nas festas de bairro. Então, em Guará, ela tem lá as festas de Santo Antônio. E aí ela fez uma barraca, né? A barraca que daí ela vendia os salgados, né?
Até o pastel fogaça da Serve Quente de hoje foi um erro da minha avó que ela colocou ali o pastel, a massa do salgado e virou fogaça. Então a massa de fogaça é a massa de salgado, Cara, frita. só me ensina, me explica. Você está dizendo então que a base da Serve Quente vem de uma experiência da sua avó Exato. comunitária, porque é festa de Santo Antônio. Santo Antônio. E aí a minha avó, ela tinha a lanchonete, que as minhas tias, minha mãe, são todas mulheres bonitas. E aí todo mundo ia na barraca, por causa que eram as então meninas tinham bonitas. dois sucessos, Tinha era a dois sucessos. comida e as mulheres. E as mulheres, exatamente. Então todo mundo ficou conhecido. E aí o legal é que a minha tia viu a oportunidade ali e aí pegou a cantina também do Nogueira da Gama, na época. E aí começou a cantina do Nogueira e depois ela falou, vamos abrir um negócio, vamos abrir a Serve Quente. E aí conseguiram, e é no qual ela abriu e... E aí você faz seu movimento de vir para São José e entra nesse negócio. Isso, daí... Aí junto com as mulheres bonitas, você vem para Não, só que aí já estava a Serve Quente, né? Já estava pronto, estabelecida. Que ano é isso, mais ou menos? Da barraca? Da Serve Quente já estabelecida, que você vem. Eu voltei em 2000, acho que foi 2010. Você ainda era garotão. Era menino. 18, 19. Era menino, exatamente. Eu tinha meus 19 anos. Abriu mão do salário de São José para poder Abri, voltar. Mas outra coisa que eu aprendi também, que foi, assim, ali na Serve Quente, eu aprendi porque eu fui caixa e eu tinha muita vergonha, sabe, de falar com as pessoas. E aí eu tive um tio e a minha própria tia, que me ajudaram muito, assim, você tem que soltar mais, você tem que falar mais com os clientes. E ali foi uma escola gigante para mim, que aí eu aprendi muita coisa ali também. E aí você fica na Serve Quente nesse tempo? Quanto Exato. tempo você fica daí ali? Eu fiquei, daí depois eu falei, eu quero ser bancário. Aí fui para banco, comecei a fazer administração na Unisal. E aí é onde eu entrei no banco, fiquei 7 anos no Bradesco. Que curso precisa fazer para poder... Administração que eu fiz. Faculdade? Faculdade. Ah, é o critério para poder... O banco sim. E aí dentro do banco foi muito legal também. Acho que banco assim, me ajudou muito na minha maneira de pensar, o jeito... Ali foi tudo uma escola para mim, sabe, Netinho? Eu deixei de ser um menino e comecei a se tornar ali o pensamento mais querendo vencer. Só que legal também é assim... Acho que depois colocar aqui na conversa que na Serve Quente eu via já uma coisa estruturada, né? Então eu via todo aquele movimento, nossa. Já era uma empresa sólida, né? Já era uma empresa sólida. Só que minha tia, ela mesma fala hoje. Hoje minha tia, acredito que está aí há 32 anos no ramo, mas ela fala muito que ela começou com 33 anos o negócio dela, que é um baita negócio, que assim, é um negócio de sucesso mesmo. E aí, eu como menino, falei, cara, quero ter uma dessa. E aí é onde eu vou montar uma, né? Eu quero também... Você estava na tia... Tava na tia, estuda, vai pro banco. Vou pro banco. Só que nessa que eu saí, eu já tinha uma ideia de ter uma loja para mim. Mesmo trabalhando no banco. Mesmo no banco. Em paralelo com o banco, paralelo. Você já tinha essa ideia de empreender. Exatamente. Só que eu não tinha condições para montar uma loja dessa. E aí eu fiquei 7 anos, né, no Bradesco. Quando eu saí, daí eu fui de novo, né? Fui tentar ser empreendedor de novo, porque eu não queria mais trabalhar em banco. Eu falei, eu quero abrir meu negócio. Quero virar empresário, quero ser alguém. E aí é onde eu comecei a correr atrás do Cara, mas fala assim para mim. Você não era um bom funcionário no banco? Não era legal, não dava grana, não estava tudo bem estruturado? Netinho, muito legal, assim, um banco, como eu te falei, é uma grande história, porque o banco ele te dá muito treinamento, a maneira de falar, de se comportar, e aí o banco, ele assim, cara, eu falo que é passageiro, né, porque você tem várias metas para bater, e aí é onde eu comecei a querer sair. Então, foi legal para mim, só que eu queria esse desafio de empreender. E aí eu vi a família mexendo e é onde eu quis ter minha empresa. Quando alguém falava no seu nome, na época de banco, como é que as pessoas te descreviam? O menino gente boa. O menino Eu sempre busquei isso, como eu te falei. Eu acho que dos meus pais, eu tiro uma base... Meus pais, graças a Deus, me ensinaram muita coisa.
E eu venho de uma família também que meu avô tinha condições e meu pai e minha mãe casaram, no qual a gente não tinha, só tinha arroz, eu brinco até hoje com isso, arroz, feijão e purê que eu comia, não tinha mistura ali. Então até hoje, se eu estou comendo alguma coisa, sabe, é muita gratidão por tudo que Deus me dá hoje, sabe? Então assim, eu só tenho que agradecer tudo, sabe, Netinho? Tudo que aconteceu comigo, sabe? E aí esse cara, gente boa, tá no banco. Sim. Com uma vida estável. Sim. Um salário bom. Sim. As pessoas que estão lá curtem pra caramba o trabalho, Sim. possibilidade de crescer. Cara, sim. O que começa a te incomodar nessa época? Se tá tudo legal, cara, o que é que te incomoda? Não sei também, até hoje eu me pergunto. Mas foi a vontade de querer ter algo, sabe? De querer um desafio novo, de buscar outras coisas. E como eu te falei, eu tinha muita vontade de ter uma serve-quente para mim. E aí é onde eu procurei, é onde eu comecei a conversar com meus pais, minha tia também, a Tânia, que é a irmã da minha mãe, me ajudou muito também a construir todo esse sonho. E aí foi isso. Aí é onde eu falei, vou montar meu negócio, vou ficar rico. Mas não foi bem assim. Cara, e assim, ó, pra galera que tá participando com a gente aqui, né? Foi uma decisão racional ou emocional? Muito emocional. Muito emocional. Muito. Eu sou muita emoção, né? Eu sou muito aquele cara que a razão hoje na minha vida é a Jéssica, né? Então, ela que, calma, não faz, mas eu sou muita emoção. Então, na época também foi muita emoção. Porque é aquilo que eu te falei, eu achava que era mais fácil, né? Eu pensei que, vou abrir, tem sucesso, vou abrir, vai dar certo. Não é bem por aí. Então, foi muito... Teve medo nessa época, cara? Cara, tive porque quando eu abri em Cruzeiro, foi assim, a gente começou muito bem e aí depois começou a cair, né? Porque daí eu acho que aqui é muita Maxon e aí caiu o movimento da Maxon e caiu o fluxo da cidade. Então começou a cair e aí eu chegava em casa, chegava na loja, minha mãe não tinha dinheiro para pagar as contas, sabe? Era um desespero grande ali. E aí eu tive a ideia também de voltar novamente para o banco, que eu voltei 2 vezes para o banco. Então eu trabalhei no Bradesco 7 anos e depois eu trabalhei, abri um negócio, aí o pessoal do banco comia ali, né, direto. E aí um belo dia um gerente me convidou para voltar para o banco. Para voltar. E aí você já estava com a Serve-Quente Cruzeiro aberta, Já estava com a Serve-Quente Cruzeiro aberta. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, vou voltar para tentar ganhar um respiro aqui para a gente ir tentando. E aí é onde eu voltei. Voltei para o Santander de Cruzeiro. Cara, é legal falar desse tempo da Serve-Quente. A gente tá gravando aqui em Cruzeiro, viu, pessoal? E eu lembro quando a Serve-Quente abriu aqui em Cruzeiro, o Fernando falou da historinha da mãe dele na cantina, de dar a balinha, mas era característica. Você ia pagar a conta, vinha ali, abria um baleirinho. Tinha balinha, era assim? Isso mesmo, a balinha. Você nunca recebia sua notinha se não fosse com 2 balinhas ali. Não tem que isso vem da... Você falou, eu gostava de dar bala. Eu falei, caraca, então já desde criança nessa época só continuou. Quase, tem muita história aí. E aí você volta pro Santander, cara, assim, continuou tocando as 2 coisas, Exato. né? O Serve-Quente continua. Serve-Quente continua. Cruzeiro e você trabalhando no Santander agora. Santander. E aí eu fui para o Santander, foi muito legal também a carreira no Santander, foi um grande aprendizado para mim. Só que o que aconteceu? Minha mãe, ela teve um dia que eu estava almoçando, e eu todo engravatado, terno, estava eu e um gerente, um amigo meu, e aí eu vi minha mãe descarregando um saco de arroz. E nessa que ela tava ali, eu ali de terno, ar-condicionado, e eu falei, cara, tá errado isso, tá totalmente errado. Ela tá vivendo o meu sonho, eu que coloquei todo mundo nisso daqui, eu preciso viver isso daqui. E aí é onde eu saio do banco novamente. Caiu uma ficha ali. Caiu uma ficha. Só que rapidão, uma historinha bacana também, que eu acho legal, porque assim, eu sempre... Minha mãe, minha tia, ela falou, fecha Cruzeiro, vem embora, vamos embora, vem para Guará, a gente faz acontecer aqui e tal. Só que eu não queria, né? Então, eu saía do banco, já ia eu fechava a empresa, minha mãe ia para Guará, porque ela morava em Guará,
E aí eu lembro que eu perguntava pra minha tia, quanto que é bom para fechar? Quanto que o caixa ali tem que fechar? Qual o valor? Ah, na época, vamos lá, R$ 2.000 tem que fechar. E na época batia 1.500. Eu fazia igual a... Lembra do filme Zezé de Camargo e Luciano? Ah, eu quero a música do Zezé, eu fazia isso. Então, eu ia, colocava dinheiro na empresa para eles não fecharem, porque eu acreditava muito naquele negócio. Então, não sei se era o certo. Você mascarava o seu caixa para poder... Você mascarou o caixa para sustentar a empresa durante esse tempo. Mascarava porque, assim, nossa mãe, você viu, vendeu mais. Porque não vendia, não batia. Então, você pegava a sua grana do bolso ali e botava no caixa da empresa para sustentar a empresa, para sustentar o sonho. Sabe o que eu acho legal, cara? Tem gente que espera a vida mudar, né? Sim. Tem gente que decide mudar a vida, né? Exatamente. Isso é muito louco para quem... Cara, você que tá assistindo isso agora, a gente tá falando de mudança de vida, mudança de chave. A gente tá falando de romper mesmo, né? Porque não tinha nada ruim na sua vida. Não. Você estava legal no banco, tinha uma Tudo estabilidade, cara. Tudo E aí certo. você decide mudar de vida. Então, foi daí que eu vi minha mãe acontecendo isso, senti minha mãe magra, e aí eu liguei pra minha tia, querendo entender se a minha mãe estava bem. Aí liguei pro meu pai também, e aí a minha tia, olha, sua mãe não é feliz em cruzeiro, sua mãe não tá... Assim, vou falar bem a verdade, ela tá com diabetes, deu diabetes emocional na minha mãe. Naquele momento, cara, tava tudo acontecendo para mim no banco. Foi muito legal isso, porque no Santander, eles têm um ranking, né, de Bananal até Taubaté. E quando eu entrei ali na Rua 3, no Banco Real, na época. Sim. E muitas das vezes ali, quando eu entrei, a turma era totalmente, quem ganha é a rua, o calçadão, que a agência é maior. Dois bancos, né? A agência dá. Falei, galera, vamos mudar. E tudo que eu entro, assim, né, eu entro querendo, porque eu lembro que ganhava o jantar, almoço, tudo em Taubaté, com os gerentes, almoçava lá. E aí a galera, não ganha, aqui ninguém ganha. Cara, eu fiquei um ano e meio no Santander. No Santander. Eu fiquei 7 vezes como melhor vendedor lá. Por quê? Por que essa mudança? Eu acho que é legal isso. Porque no banco eu via que muitas vezes a galera, fala lá com o outro, fala com o ciclano. Eu não, cara. Eu era aquele cara, pode falar comigo que eu resolvo aqui, vem cá, a gente dá um jeito. Então esse era o Fernando. Eu queria mostrar que eu existia. Sempre quis isso, sempre mostrei ali para todo mundo que, cara, é possível, como não? Então eu acreditava desde a época do banco que era possível você ser alguém. Então foi daí que quando eu tomei a decisão de sair do banco, eu estava sendo transferido para Taubaté, como gerente PJ. Já tinha um movimento do banco. Eu fiz teste, porque daí conforme você vai tendo boa colocação, você ganha promoção. E aí, naquele momento, eu pedi para sair, cara. E aí, até o gerente, que é amigo meu também, ele falou, cara, como que você vai sair? Seu melhor momento. Como que você vai sair? Você é doida. Daí, na época, o diretor era mexicano. Ele falou assim, cara, o mexicano ama você, cara. Tá doido, você não pode sair. Eu falei, cara, eu preciso sair. Agora é meu sonho. Eu preciso escolher entre a loja e entre o banco. Então, eu vou escolher... o sonho ou a estabilidade, né? Exato, porque no banco tinha estabilidade, na época tinha segurança, tudo certo, tava tudo andando. Tava tudo certo, porque o banco pagava a minha academia, pagava a escola da minha filha, a gente morava numa casa muito boa. E aí, dali, quando eu saí, eu virei para minha esposa e falei, olha, vamos ter que mudar um pouco a nossa vida, vamos ter que regredir um pouquinho. Então, nós saímos de uma casa e fomos morar numa kitnet. E aí lembro direitinho, cara, Gui pequenininha, e aí só tinha um quarto, um banheiro e uma cozinha. Muito assim, e aí foi também, vale ressaltar a Jéssica também, que é minha esposa, que me ajudou muito, que sempre esteve ali comigo, sempre acreditou em tudo que eu faço. Então, assim, foi muito legal isso. Foi uma experiência para mim, no qual eu voltei para a loja e assumi tudo. Aí você passa 100% do tempo a Serve Quente Cruzeiro. Serve Quente Cruzeiro. Que ainda tinha, de certa forma, um vínculo com a Serve Quente. Sim, Guará, né? Guará, exato. Não era só o nome, tinha um vínculo, né? Tinha um vínculo. Só que dali, eu também não parava. Então, pensa que eu falava assim, falei, cara, não é possível que o meu salgado não vende. O salgado é bom, o salgado é gostoso, não é possível. E ali eu coloquei na minha cabeça que eu brinco até hoje também
umas reuniões que eu faço que eu queria mostrar o salgado para o mundo. Eu quero mostrar meu salgado para o mundo. Não é possível, eu preciso mostrar. Quem comer vai gostar. E ali começou, cara. Aí um belo dia eu conheci uma menina que trabalhava comigo no banco, conheci o pessoal da Canção Nova. Nessa, a menina me passou um e-mail, eu mandei um e-mail pro diretor da alimentação da Canção Nova. A pessoa, não, traz aí pra gente experimentar. Fui lá, deixei e voltei. Nessa que eu voltei, a pessoa me ligou, passada aí uma semana mais ou menos. Vem aqui para me apresentar o seu produto. E conta para mim, esse salgado era fabricado onde, de que forma, como é que era o esquema? Tudo na Serve Quente. Na Serve Quente, que é a primeira loja que vocês abriram. A primeira loja, Tá. Tudo na Serve Quente. Você já tinha funcionado, que era, na verdade, vocês fabricavam para consumo, Para consumo. da loja. Né? Exatamente. Aí você decide mostrar o salgado para o mundo. Para o mundo, exatamente. Eu queria mostrar, eu queria fazer alguma coisa, porque eu via que aqui em Cruzeiro não tava tanto, né? Não saía tanto. Eu falei, eu preciso vender, eu vou começar a vender no atacado. E aí é onde foi, e aí a pessoa experimentou e marcou uma reunião comigo. Nessa que chegou na reunião foi eu e minha irmã. Foi muito legal, que até hoje a gente fala disso, porque a minha irmã, quando a pessoa fala para mim, o diretor falou, Fernando, muito bom seu salgado, você consegue produzir 30 mil salgados por mês para mim? Eu falei, 30 mil não consigo. Eu não tinha nada. Pensa que eu não tinha carro, eu não tinha nada. A produção era toda manual? Tudo como é manual, que era? tudo manual. É que vocês fabricavam para consumo. Não tinha nada, né, Tinho? Não tinha nada. Pensa que eu só tinha um sonho e só tinha um quadrado que eu fazia uma mesa e um cilindro que eu fazia o meu salgado só. E ali, na reunião, o diretor falou, você tem condições de fazer 30 mil? Eu falei, não tenho. 15 mil? Eu falei, 15 mil dá para pensar. Minha irmã, na hora, abriu o olho assim, falei, irmão, como que você vai fazer? Só que assim, pensou... Você tem um carro? Você tem câmara refrigerada? Eu falei, tenho, mas eu não tinha nada. Saímos dali com uns 15 mil salgados por mês. A minha irmã, mão, como que você vai fazer? 500 por dia, pô. Eu falei, mano, eu não sei, mas é Deus. Deus vai ajudar muita gente aqui e tenho certeza aí que vai dar muito certo. E ali começou, cara. Ali eu trabalhava 23 horas por dia. Mas ainda assim a gente tá falando de Serve Quente. Serve Quente. Né? Serve Quente e ali em 2014. Serve Quente. 2014. E tudo que é Serve Quente, assim, mais uma vez, a Serve Quente, eu sou muito grato a tudo que a Serve Quente me fez, me proporcionou, né? Então eu tenho que agradecer muito a minha tia, ao meu tio, né, que também me ajudou, que é o Edilson, na época. Experiência, né, cara? Experiência, maneira de se comportar. Então, eu tirei muita coisa boa deles ali. Acho que qualidade também, né? Qualidade. E assim, cara, minha tia, eu lembro até hoje, uma vez na época de Natal, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu com 13 anos, eu trabalhava no Natal com a minha tia. Então, minha tia, ela fica aberta ali das 9 até a meia-noite. E eu lembro que eu queria entrar cedo, que eu queria sair mais cedo. Eu queria entrar, tipo, 10 horas e sair 5 horas, porque eu queria ir pra praça pra ver as meninas ali, aquela coisa lá de pagar de moleque. Né? E aí meus primos tudo entravam, e eu sempre entrava depois, cara, sempre entrava 5 horas. E eu lembro direitinho, que eu peguei a bicicletinha, cheguei lá às 10, ela virou pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tia, eu vim trabalhar. Eu falei, não preciso de você esse horário. Pode pegar suas coisas e ir embora, e se você não quiser retornar, não retorna, mas eu preciso de você às 5 horas. E é minha madrinha. Eu falei, nossa, ali, assim, cara, eu vejo que na época eu fiquei triste com ela, mas eu vi, também com 13 anos, eu comecei a aprender bastante coisa ali também. Cara, e fala pra mim, em que momento dessa jornada toda, você percebe que assim, tá, o meu ciclo de Serve Quente, ele chegou ao fim. Eu preciso abrir algo meu. Sim. Agora, não simplesmente produção minha, mas a minha empresa, com o meu nome, com a minha marca. Quando é que você percebe isso? Começou... Porque, assim, é diferente... Cada Serve Quente era diferente. Então, o Guará já tinha um nome, já tinha tudo. E aqui em Cruzeiro, eu comecei a assim, a colocar fazer combo, fazer promoção para tentar salvar a empresa, sabe?
Então, só que... É que a dinâmica do negócio é completamente diferente, né? De Guará e Cruzeiro. Total, né? total, Não tem nada parecido, né, na dinâmica Exato. do negócio. Né? Embora você veja com uma loja que é serve quentes, produtos de qualidade, do mesmo jeito, você vem para um comércio que não tem nada a ver com o que você tinha em Guará, né? Nada a ver, nada a ver. Então, ali eu queria trabalhar os meus preços, eu queria fazer os combos, eu queria fazer tudo ali diferente. Trazer a sua experiência, a minha né? A sua Só que expertise pro tudo, negócio. assim, eu concordo assim, com a minha tia, que era o nome dela, né? Certo. Então, ali eu não podia mexer em muitas coisas. Então, era mais isso, e aí veio a pandemia. Aí até minha mãe falava que até os clientes iam lá, não, Fernando. Daí até minha mãe falou, cara, você abrir com o seu nome aqui vai dar certo, porque todo mundo te conhece. Não dá porque tinha pastelaria na outra esquina do Fernando. Tinha pastelaria do Fernando. Eu falei, não dá, Fernando também. Fernando não dá. Do Fernandinho, então, faz alguma coisa. Alguma coisa assim, né? Exato. E aí foi isso, cara. E aí começou, aí um belo dia, na pandemia. Cara, essa mudança estoura na pandemia. Na pandemia. Você tá com a loja aberta quando a pandemia vem, a Serve Quente. Exato, Tá a aberta Serve e funcionando. Fechada, só que eu tava no delivery. Tá. Ali também foi um outro modelo de negócio que eu mudei também e foi muito bom pra gente. Mas ali foi o Mas start. até a pandemia, a Serve Quente estava em funcionamento, tá? Quando chega a pandemia, aí nesse meio que começa a rolar a transição? Foi. Porque daí ali a gente começou num jantar. Eu lembro direitinho que eu vou contar em primeira mão aqui pra você, tá? Aí, ó. Aí a gente lá jantando, eu virei para os meus pais e falei, eu preciso de um nome italiano, alguma coisa assim que lembre massa, monta um bonequinho com a criançada, que eu amo criança, eu gosto de brincar. Você já vai responder isso aí, conta. Cara, aí eu lembro direitinho que chegou meu pai e falou, tem a sua bisavó. Eu falei, minha bisavó, eu não conheço. Italiana? Mas quem é? Italiana. Itália Dotto Della Pria. Eu falei, tá aí. O nome dela? O nome da minha avó. Della Pria. Eu falei, tá aí, Della Pria. Eu monto um bonequinho, um negócio de massa. E aí eu monto meu nome. Fechou. Cara, virou Della Pria. Foi daí. Aí todo mundo fala, é Delapria ou Della Pria? Eu falei, do jeito que você quiser, tá tudo assim, certo. Exatamente. Você conhece a Delapria lá de Cruzeiro? Eu não conheço. Exatamente. Eu nem corrijo. Só que aí eu mandei fazer toda a identidade visual nossa, fiz bem bacana, um trabalho muito bacana do Everton, que trabalha com o pessoal da Comunica, daqui de Cruzeiro. Então foi muito legal o trabalho. E ali assim, depois de um tempo, né, passou um tempo, meu pai virou, filho, saiu a árvore genealógica lá da família. Eu falei, pai, legal. E aí? Eu falei, então, filho, o nome da sua bisavó é Itália Dotto Della Prina. Falei, pai, esquece agora tá que você vai falar, certo, esquece cara. esse N aí. Não muda mais nada, lindo. Deixa a Della Pria, tá lindo. E aí, até hoje é a Della Pria. Tem algum outro significado Della Pria? Maera, procura pra nós aí. Vê no Google. Agora fiquei eu achava que era outro significado, não sabia que era o sobrenome, não. Não, era sobrenome. Caraca, aí, gente, tá vendo? Você que tá acompanhando a história aqui da Della Pria, no 00, a gente tá descobrindo como é que surgiu o nome Della Pria. Que legal, cara. Cara, aí tudo começou. Aí foi muito bacana, sabe? Porque daí as pessoas... Mas você começa a empresa, mas com a mesma estrutura que você tinha. Com a mesma estrutura. Você tá lá ainda com a sua bancada, com o seu cilindro, com o seu time. Quantos funcionários nessa época? Eu tinha 8 funcionários na época. Só que aí era, assim, quando eu comecei lá com a Canção Nova e depois a gente fechou a Rede Grau, tudo. Depois a Aeronáutica. E aí começou tudo a acontecer, as pessoas começaram a comer, começaram a gostar. E foi muito legal, cara, porque daí ali começou, como que aconteceu? Minha mãe vinha fazer salgada, minha própria tia, dona da Serve Quente, vinha fazer salgada. Já com o nome Della Pria? Não, com o nome ainda era Serve Quente, mas assim, a galera, todo mundo, cara, esse menino é doido, o que ele tá aprontando? Só sobrenome mesmo. Só sobrenome mesmo. É exclusivo, é isso mesmo. Exclusivo, só sobrenome. É isso mesmo. E aí, eu lembro direitinho, cara. Minha mãe falou, filho, para com isso. Olha onde você vai chegar com isso. Sabe, como que você vai fazer tudo isso? Era muito desafiador, né, Fernando? Muito. O seu sonho, assim, as pessoas de fora olhando essa realidade. Todo mundo me conhecia. A maioria da galera conhece como funciona a Canção Nova, o volume, a maneira... E assim, a seriedade que os caras trabalham, aí, né? A maneira de entregar, a qualidade salgada. A gente sabe que
que existe uma Não, empresa existe. auditada, não é? Sim, com Você não certeza. pode chegar com qualquer coisa, né? Estou usando qualquer coisa assim, mas você precisa entregar algo de qualidade. E aí você começa a atender. Porque eu imagino que assim, cara, a demanda é muito alta. Alta. Né? Cara, 15 mil salgados. Foi. Daí depois tinha muitos eventos. Aí desde ali eu tinha um carro. E aí eu acho que é legal também pra galera que tá começando. Eu lembro que eu cheguei em casa na época, eu falei, tô vendendo meu carro e vou comprar a máquina de coxinha. Aí meu pai, como assim? Você é doido? Eu falei, eu acredito no que eu tô fazendo e eu vou fazer acontecer. Você acha que esse foi o seu maior acerto? Assim, acreditar, assim, ó, pô, tá tudo quebrando, meu, o pau tá torando, o cara não tem carro, fazendo na mão, só os funcionários ali, cara, todo mundo olhando, falando, não vai dar certo, meu filho, fica larga disso. Você acha que o seu maior acerto foi falar assim, cara, eu acredito, vai dar. Até hoje, né, Tim? Até hoje tem muita coisa que eu faço, lógico que a gente não acerta tudo, mas eu acredito muito na entrega nossa, sabe? Do meu time, do meu grupo. E na época não foi diferente. Então, assim, quando eu saí, quando eu fiz tudo isso, foi bem legal, sabe? Porque na época todo mundo, o menino é doido, o menino, por que você tá fazendo isso? E até a Jéssica na época, ela falou, amor, falei, vai dar certo, vai dar certo. Só que é aquele negócio, trabalhava 23 horas por dia e direto. É legal você falar dessa entrega do Gigi, mas, cara, o que você falou do seu maior acerto de acreditar, cara. O que você acha que nessa época? Porque, cara, criar uma empresa desse tamanho, viver tudo que você viu, não tem só acerto, tem muitos erros. Muitos. Né? E, assim, o que você acha que foi... O seu maior acerto foi acreditar. O seu maior erro? Meu maior erro? Achar que... Como eu te falei, eu era jovem e achava que tudo era movido a dinheiro, as coisas que estavam acontecendo... Então ali, hoje, tá? Eu falo hoje eu aprendi muito com tudo isso, que não, o dinheiro é parte do negócio. Eu falo que dinheiro é importante, sim, mas é consequência do que você faz. Então tudo que você faz, cara, eu acho que mais uma vez, quem me conhece sabe que eu estou falando aqui, porque o dinheiro, eu mostro primeiro o meu trabalho, eu mostro meu produto, eu mostro tudo para depois a gente falar disso. Então eu faço dar certo para depois a pessoa entender o valor. Então na época, eu não era assim, eu só queria ganhar dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro na época, e aí eu achava que tudo estava fluindo. Eu acho que isso aí entra também nessa parada, né? Porque esse podcast aqui, a gente está trazendo... histórias de sucesso e coisas e preços que foram pagos lá atrás que talvez poderiam ter sido diferentes. Talvez a pessoa que vai entrar na sua jornada agora precisa ouvir esse bate-papo e falar, cara, o erro que esse cara cometeu, eu já não preciso cometer, pô. Exato. Eu posso acreditar como ele acreditou, eu posso agir como ele agiu no sentido de correr, mas tem coisas que eu não preciso fazer porque eu tô vendo que o cara conseguiu construir, o cara venceu. Pô, mas teve um troço aqui, ele já errou, então eu posso agir diferente. Por exemplo, eu imagino quando você fala esse negócio de ganhar muito dinheiro, né? Eu imagino que se você fosse trabalhar um pouco, a gente já conversa, que eu te conheço. Talvez você não trabalharia as 23 horas. Sim, hoje né? não. Hoje não. Né? Talvez trabalharia 22. Tô brincando. Mas talvez teria uma dinâmica diferente dessa parada que você falou, da relação da grana, o sonho, com pagar o preço. Talvez você organizaria melhor isso, né? Porque eu imagino que a sua filha era pequena nessa época, né? Minha filha era novinha, 2013. Né? Exatamente. Tem muitas fotos que hoje eu olho, né? E eu não tô nos momentos, né? Porque quando começou, eu era o entregador, eu era o comprador, eu era o caixa. Então, eu era tudo isso. Então, tudo eu tinha... Só que acreditando num sonho que eu queria que desse certo. Então, eu paguei muito preço, até... Assim, hoje eu vejo as fotos, eu não tô em muitas fotos, mas hoje eu tento fazer diferente. Tá rolando aniversário, eu tô entregando, né? Tô entregando. Tô fabricando. Cara, muitas das vezes, até quantas Réveillon, eu tinha que ficar na Canção Nova, eu tinha que entregar, ficava full time. Tem até uma história legal que teve um dia que a gente estava indo no sábado, acho que era o Réveillon, e eu lembro direitinho. A gente indo embora, daqui a pouco liga a Canção Nova. Fernandinho, preciso de 8.000 coxinhas. Caraca. Até um abraço também para ele, o seu César, que era um cara que eu gosto muito.
Faz tempo que eu não a vejo, mas... Era o seu contato lá? Era o meu contato, ele sempre falava, Fernandinho, ele me chamava de enrolado. Você é o Pizza Fernando. Pizza enrolada é o Pizza Fernando. Cara, ele me ligou pedindo 8.000 coxinhas. E você indo embora? Eu indo embora. Era uma meio-dia, já tudo programado. Eu lembro até, meu pai ficou comigo um tempo, que daí a gente dormia até do lado do aparelho, porque, cara, era assim, não tinha tantas opções, né, de maquinário. E aí foi muito legal, cara. Eu acho que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu acho que foi um grande aprendizado na minha vida, cara. Cara, muito. E quando é que... Ó, a gente tá falando de serve quente, ali acontece a transição para a tua empresa. Certo. Né? Você assume primeiro esse contrato com a Canção Nova. Certo. Um contrato que você, teoricamente, não daria conta de cumprir, mas se movimenta para cumprir. Certo. Percebe que agora é a hora de fazer o seu negócio e começa o desenvolvimento do seu negócio. Exato. Dentro desse negócio, quando que você percebe assim, caraca, agora virou? Quando eu fechei o Santuário Nacional. Quando a gente fechou a Basílica. Hoje, Aparecida. Aparecida, a gente está com eles há 10 anos. 10 anos e a gente atua hoje na Casa do Pão. Então, todo o salgado da Casa do Pão, do Santuário Nacional, é nosso. Hotel Rainha, todos os hotéis de rede, Aparecida, né? da rede, tudo a gente. E ali começou, porque daí eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso ir para alguma coisa, eu preciso montar a fábrica. E é muito doido que você não tem muito dinheiro, né? E aí, isso foi em 2019 que a gente montou, tá? Então, 2019 que a gente veio... Exato, foi em 2019 ali que eu comecei a construção da fábrica. E aí, vai tudo acontecer, a gente fez uns investimentos e a pandemia veio em 2020. Foi surreal, foi tudo... E a Aparecida parou mundo, tudo, né, cara? parou Mundo, tudo. né? Então, assim, ali foi bem difícil também. Eu tive que fazer outras oportunidades que eu também gostaria de partilhar com você aqui quando a gente entrou em supermercado. Então, com a pandemia, eu comecei a estudar Sadia. E eu vi o preparo da Sadia na torta. Então, um dos produtos que a gente vende também é a torta. Eu ia falar que é dos produtos top. Depois nós vamos falar, pode continuar. E a torta, eu falei, eu preciso entrar em supermercado. Tá todo mundo no supermercado, parou tudo. Tudo fechado. Tudo fechado. E aí é onde eu comecei a colocar uma praticidade ali, sabe? Então, eu estudei a embalagem, vi o produto. Demorei aí uns 5 meses para ver tudo isso. E aí, hoje, a gente está em parceria com 4 supermercados. Cara, sabe o que é legal? É que, assim... Saiu da mentalidade, né? Daquele momento de... Você estava na Canção Nova fazendo... Mas num certo momento, você precisa... Cara, bom... Dono. Aí você começa o salgado padrão. Liderança, né, cara? Sim. E principalmente, quando começa essa parada, visão, né? Visão. Porque, cara, imagina, eu tô no meio da pandemia. O pau tá torando, cara. Sim. Ninguém vende. Né? Eu não posso abrir boca de loja, cara. Sim. Né? Que é, de certa forma, né? o ganha-pão ali. Tem outras coisas. E aí, cara, essa visão do dono com a liderança, você inicia esse processo aí de um... Todo um processo. De um... acho que é uma escalada do seu negócio, né? Foi. Escalada, E né? ali também a gente fornecia aeronáutica, né? Então, aeronáutica, os alunos ficavam todos lá. E aí também foi ali... A aeronáutica não parou. Então, a aeronáutica ficava ali onde tinha um consumo, que ajudou muita gente na época também. E a visão da torta foi legal também, que até quero agradecer também a turma do Colinas, que é de Guaratinguetá, e Lorena, que é um trabalho fantástico que eles fazem lá, e acreditou no meu projeto e até hoje a gente está lá. E o legal é que a gente hoje fornece lá para ele. Começou com 10. Falei, posso deixar 10 unidades? Não, pode. Hoje eles pegam lá 100 por semana. Então, assim, é muito legal. É você acreditar que é possível, sabe? Então, acho que a minha vida ali, e o mais assim, interessante é que muita gente olha, assim, às vezes você está ali desenhando, tendo ideias, e muita gente, é mais uma loucura do Fernandinho. Só que você tem que colocar em prática. Eu acho que com não você já tem. E aí você começa a fazer o negócio acontecer, sabe? Você tem que acreditar.
que você precisou mudar dentro de você para esse crescimento? A gente tá falando das coisas que você... Eu precisei comprar máquina, eu precisei vender meu carro, eu precisei abrir não sei o quê, eu precisei comprar uma máquina de coxinha. Mas, cara, o que você precisou mudar do lado de dentro para poder crescer? O que eu mudei foi também deixar de ser o menino que ali com 18 anos, que só pensava em curtição, em várias outras coisas, e comecei a entender que eu tinha uma empresa, que eu tinha que cuidar do meu negócio, que tinha muitas pessoas ali que confiava no meu trabalho, né? Então ali eu comecei, e eu acho que legal também, tem coisas que hoje, né, eu tô falando no mundo atual, a Delapria tem coisas que eu não gosto de fazer, sabe? Eu amo vender, eu gosto de estar no papo ali com a turma, no comercial. E tem coisas que eu não gosto que eu tive que chamar pessoas para me ajudar, sabe? Então, acho que foi muito legal também, assim, tem coisas... Hoje a Delapria tem compras, tem um financeiro, tem um TI. E, assim, eu acho que é você fazer a empresa, sabe? Olhar para a empresa, saber que tem que ter um cuidado. Não é só venda, não é só o dinheiro que está entrando. Eu falo muito isso, que faturamento não é tudo. Faturamento, você pode faturar 1 milhão, mas você tem que saber quanto do real que você está colocando no bolso, porque senão não faz sentido você estar ali. E ali eu comecei a aprender, eu comecei a entender que eu preciso tomar conta do meu negócio, que eu preciso, sabe, cuidar de pessoas, preciso várias coisas. Porque quando você começa a crescer, é muito doido que vem órgãos, né, grandes, né, vem vigilância, vem... sindicato, vem bastante gente em cima de você e você tem que estar preparado para ter tudo isso. Porque não é fácil, não é fácil. Então, assim... empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas é completamente possível, você é prova disso, é contando muito sua história possível, hoje. Né? É muito possível. Acho que tudo isso que acontece com a Delapria é bem bacana. Tem alguma coisa que o banco te ensinou que você carrega até hoje na empresa? Alguma coisa que você aprendeu lá? Porque você falou que o banco tinha muita formação, muita coisa assim. Tem alguma coisa lá do banco que você traz e fala, caraca, sem perceber, eu uso isso aí até hoje? Eu acho que o contato com pessoas, acho que o banco me ajudou muito o isso. Atendimento? O atendimento. Legal. Cara, desde quando eu entrei no banco, aquilo que eu te falei, eu era muito tímido. E aí quando eu entrei no banco, eu me torno uma pessoa ali que é mais, sabe, é o cara que quer ajudar todo mundo. É um cara que... E aconteceu várias vezes comigo. Eu lembro quando eu entrei, eu era aquele atendente, lembra que colocava o coletinho ali? O coletinho. E aí eu lembro que uma senhora chegou para mim e me deu R$10 na época. Eu falei, não, minha senhora, eu não quero. Não, faço questão, colocou no meu bolso. E aí eu lembro que o meu gerente chegou para mim, cara, mas você aceitou? Você não pode aceitar. Eu falei, cara, não é isso não, eu nem queria. Eu fui lá, deu os R$10 para ele, ficou com os R$10 lá. Mas eu trago... Pegou para ele, né, filho da mãe? Pegou para ele, exato. Mas é uma das coisas que... Você não pode aceitar, mas eu posso. Exatamente. Daqui, Fernando. Não vou falar o nome dele, mas... Pô. Foi muito isso. Então, o banco me trouxe muita essas coisas, sabe? Cara, e é legal, né? Porque isso é uma característica da Delapria, né? Muito. É doido isso, né? Porque assim, você vê que é uma característica da empresa, né? Cara... Pode falar. Não, o meu maior medo hoje na Delapria é exatamente isso. É perder a essência. E é uma das coisas que eu não gosto. Eu prefiro não fazer. A gente tá aqui, é cidade pequena, Cruzeiro, né? Você pode estar assistindo isso em qualquer lugar do país aí. Sei que você vai estar ou mais longe que o país, né? Mas a gente tem muito contato aqui. Esse podcast traz as pessoas que fazem parte da minha vida aqui também, que tem história comigo, né? Que a gente já trabalhou de alguma forma junto, tem bastante contato. E me chamou muita atenção uma vez que eu estava na Delapria, e é óbvio que dentro de uma empresa grande, com a empresa em crescimento, também começa a acontecer muitos problemas, né? Bastante. A gente tá lidando com gente, né? Aumenta funcionário e tal. E eu lembro que a gente estava conversando com você, e eu acho que uma senhora recebeu um pedido trocado. Você não vai lembrar, mas eu lembro bem que me marcou. E essa senhora depois reclamou que ela gostava muito e tal, mas que naquele dia para ela não tinha sido. E aí eu cheguei, cara, e aí eu tô contando isso por quê? Porque quando eu cheguei para conversar, o Fernando tava em chamada de vídeo com ela. Eu lembro disso. Eu lembro, ela te conhecia. Me conhecia, eu tava do lado, uai, o que você tá fazendo aí? Eu lembro.
E eu lembro que ele fez questão de ligar. É óbvio, né? A gente tá falando de uma demanda pequena, mas é para mostrar a seriedade no sentido da personalização, né? Cara, eu não sei, acho que tinha comprado 25 salgados. Não tinha comprado para festa grande, não era um erro grande. Acho que pediu um salgado com queijo e foi sem queijo, alguma coisa assim. E aí, cara, eu entendi esse atendimento. Eu acho que vem muito dessa parada que você aprendeu no banco, né? Muito. Eu, assim, mais uma vez, só voltando na Della Pria, lá atrás, quando a gente começou os salgadinhos, eu tinha comprado a máquina que eu tinha vendido no meu carro e eu lembro que eu coloquei o meu salgado mais barato da cidade na época, R$ 29,90 o cento. E era um dezembro. E todo mundo, cara, mas você não vai ganhar. Cara, eu preciso mostrar meu salgado pro mundo. Esse era o meu slogan. Eu preciso mostrar meu salgado. Eu preciso mostrar que a gente tem qualidade. Cara, foi um estouro. A gente vendeu bastante. Era barato. Todo mundo querendo. Então, ali eu mostrei o salgado para todo mundo. Então, depois dali... Foi sua maior vitrine ali, nesse início. Foi. A parte de salgadinho, sim. Então, foi muito legal que daí a gente começou a mostrar, né, o produto. Hoje, eu acho que é um dos salgados mais, assim, hoje tem outros aqui também, mas é um salgado que eu acho que é o mais caro aqui. Mas o mais caro que eu digo, assim, eu faço muito questão disso, tá, Netinho? De atendimento, de qualidade, de tudo, cara. Porque eu prezo muito isso. Então, a pessoa que me escolhe pode ser um cliente, é a casa cheia pra gente. E eu, assim, se uma pessoa... tem muita gente que fala, mas de 10 uma reclamou. Eu vou atrás dessa uma. Porque esse cara acreditou em mim. Essa pessoa acreditou no trabalho da Lapria. Então, eu tenho que fazer a diferença na vida dele. Essa é meu... Puta mentalidade de sucesso essa, né, cara? Eu sou muito isso, cara. Muita gente, de verdade. Hoje tem pessoas no time que falam em reunião, mas... numa escala de 0 a 10, está 1 de reclamação. Eu vou atrás desse 1. Eu vou. Tanto que o saque da Della Pria, muitas vezes eu gosto de saber o que está acontecendo. Porque acontece muito erros, né? A gente é humano. Mas eu tenho que estar presente. É uma das coisas que me incomoda quando o meu time não entrega resultado nesse sentido. E aí tem essa parada, né? Não faça só um bom produto. Atenda bem, né? Atenda bem. Faça o melhor, cara. Faço melhor, eu sou muito... A Della Pria é isso. A Della Pria eu falo também que não é o melhor salgadinho, não é o melhor salgadinho do mundo, mas a gente compete com os melhores. Eu falo sempre isso. Cara, e como é que é o peso de... Bom, a gente tá num banco onde você responde para alguém, né? Aí você vem para uma empresa que é a empresa sua, com teus pais, ela é uma empresa pequena, com alguns funcionários. Aí, de repente, você faz uma virada de chave, começa a inchar de pessoas, porque a demanda aumenta. Sim. E como é que é para você liderar pessoas, cara? Isso é o mais difícil para mim, né? Isso é o mais difícil porque o Fernando é um cara muito... É muito do bem, cara. E, assim, é lógico que a gente tem que mudar a chave, né? Quando você deixa de ser ali o funcionário e se torna dono, você tem que mudar, você tem que entender que todo mundo tem problema. Só que eu sou um cara que gosto de ajudar muita gente, amo ajudar muita gente. E, assim, eu coloco pessoas hoje, quem está na gestão, fábrica, meu pai. Eu trouxe meu pai para ser meu parceiro. Trazer o Fernandão para bater um papo. Bom de papo, hein? Bom de papo. Bom de papo. Aqui ele fica umas 5 horas com ele. 5 horas. Ele ama. Vamos trazer ele para bater um papo com a gente também. Mas você tem que mudar muita coisa. Porque você não agrada a todo mundo, né? Você tem que colocar isso na cabeça. E as cobranças, sabe? O cuidado com a empresa, como eu te falei. Hoje eu tenho um time que corre comigo. Então, esse time, eles precisam entregar resultado. Tá? Porque tem muita coisa que eu não consigo olhar tudo, né? Mas esse time eu cobro bastante para entregar os resultados e aí é onde dá os conflitos, às vezes. Os choques. Dá os choques. Cara, e como é que você toma as decisões mais difíceis, assim? Qual que é o seu processo de tomada de decisão? É muito... Vamos lá. Às 3 horas da manhã, mais ou menos... que eu acordo todos os dias, então é muito difícil, tem bastante isso. Tem horas que eu estou muito atarefado em algumas coisas, eu acordo sempre na madrugada e converso muito com Deus. Deus hoje me ajuda muito, tá? É
É sempre ele, minha esposa e meu pai e minha mãe, minha família, né, que está sempre ali comigo. Mas eu tenho essas decisões que eu tenho que fazer acontecer, né? Eu tenho esse momento meu ali que eu tenho que parar um pouquinho, porque você me conhece, sabe que eu não paro muito, né? Cara, mas aí, tá, a gente toma uma decisão, mas a hora que o calo aperta mesmo, cara, a hora que, assim, o bicho pega, né? A linguagem que a gente usa aqui. Sim. O que é que te sustenta, cara? Assim, eu já entendi que você é um cara de fé, né? Tem uma relação muito próxima com Deus. Certo. Mas o que é que te sustenta para além disso, né? Então, aí eu vou aproveitar aqui a deixa para te agradecer também, que eu aprendi muito com você no curso que eu fiz com você, tá? Então, isso foi... Lembra dos pratinhos? Me ajudou muito, tá? Então, você tem que rodar a família, tem que rodar o trabalho, tem que rodar a sua saúde. Me ajudou muito. Até hoje eu levo isso comigo e hoje também... Lembra de olhar no espelho? Eu sei quem eu sou? Me ajudou muito. Então, te agradeço aqui na frente de todo mundo, porque você me ajudou muito com isso. Porque quando, você lembra, era muito estresse, muita coisa. E hoje eu cuido do Fernando, tá? Eu cuido da maneira de levar a minha vida. Então, trabalho muito. Só que assim, eu tirei esse tempo para mim, das 7 às 9 é meu momento. É do Fernando, aquele horário. Antes você não tinha isso? Não tinha. Até achei legal não, mas esse tempo teve uma auditoria lá, a pessoa foi falar comigo, e aí eu falei, olha, aí as minhas me ligaram, ó, Fernando, tal pessoa tá aqui, eu falei, olha, eu só consigo às 10 horas, 10 horas eu consigo. Por quê? Porque esse horário é meu, esse horário, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então, essas decisões aonde dá o pega ali, eu prefiro, sabe, eu vou, faço academia, corro, a natação, pessoas conectadas comigo, no qual eu me abro e tento tomar algumas decisões ali. Cara, é legal, né? A gente vê um processo junto aí, é perceber o quanto que a vida é sistêmica, né? Total. Que não dá para olhar só para um pilar da vida Não. e investir 100% da sua energia nele, né? Não. A gente viveu isso junto, né? Sim. A descoberta de que existem outras coisas, né? Isso é importante para você que é empreendedor, para você que está aí na batalha da sua empresa, você que está na batalha da vida também, né? A vida, ela é sistêmica. Se a gente investe... É óbvio que existem alguns momentos que a gente precisa potencializar um pilar da vida, né? Por exemplo, existem momentos que você tem que realmente trabalhar 23 horas. Tá? Eu tenho um projeto para entregar nessa semana, vou ter que fazer... Tá tudo bem, desde que aquilo não seja só rotina, né? Sim. Mas aí você passa a entender que você precisa ter ali cuidado com a sua família, o relacionamento com os seus pais, a sua vida pessoal. Você precisa ter o seu momento intelectual de aprendizado, cuidar da sua vida financeira, emocional. Sim. E aí tudo começa a fazer parte dessa roda que muda o sincronismo Muda total. da vida, né? Muda total. Vou usar o seu exemplo aqui. Esse tempo lá atrás, Fernando, como é que estava a saúde? Bem mal. Peso, treino? Bem mal. Vamos falar em percentual aí. Sim, de gordura, é legal pode falar ser? isso, cara. Pode, 26, é legal. 27% de 26, gordura. 27% nesse tempo que a gente trabalhava lá Exato. atrás, que você olhava demais só trabalho, Só resultado, não olhava... eu lembro que a gente partilhava algumas vezes que não tinha essa lacuna aí até as 9 horas, 10 horas da manhã. Era direto fábrica, né? Direto. E aí você faz esse movimento, começa a cuidar da vida da como minha sistema. saúde. E hoje... Hoje estou com 10%. É um exemplo só. Nós estamos falando de um pilar, mas Sim, igual a esse tem vários outros, total, né? Total. Família, tempo de qualidade, todas as coisas. Família, hoje, sábado e domingo. Lógico que tem os trabalhos, né? Porém, hoje eu coloco muito a minha família em primeiro lugar. Os momentos com a minha filha, que eu não tinha lá atrás. Então, hoje eu trago e faço questão de estar junto delas lá para... Porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido você trabalhar. É lógico que, como você falou, tem momentos que você tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar de você. Mas tem prazo, né? Tem prazo. Eu acho que isso é importante. É você necessário. Precisa cuidar de romper você. Em alguns momentos você precisa romper. Dedicar mais tempo em alguma coisa. Sim, sim. Né? Isso aí acontece. Sim. Mas isso não pode ser uma rotina e o padrão da sua vida. Não pode. E fala uma coisa, cara. A Della
É Delaprina, né? Você viu? Era pra ser Delaprina Delaprina, ou agora é uma Delaprina? Agora já foi. A identidade tá pronta, dá pra colocar. Cara, qual que é o grande diferencial dela Pria? O diferencial da Lapria é o cuidado, é a entrega, né, os produtos de qualidade que a gente preza. É a experiência que a pessoa que vai comer tá ali, é diferente, como eu falei. Eu não... Porque assim, no início também eu queria... Por isso que eu montei a fábrica, porque eu iria comprar salgado para revender. Só que todos os salgados que eu comprava não era de acordo com o que eu gostava. Estou falando que não tem qualidade, mas eu não aceitava. Hoje, a parte de qualidade sou eu que faço, eu que como ali, é o que vende. Então, eu sei que eu estou vendendo, eu sei o que a gente está fazendo ali, a matéria-prima, então a gente não troca a receita ali. E é isso, é a entrega, a qualidade, é o respeito com a pessoa que está comprando. E é isso, alegria, né? Cara, tem uma... Deixa eu ver se eu lembro, tá? Porque a gente tá aqui, tem um slogan legal disso. Como é que é? Sabores em lembrança. Sabores. Como é que é? Fala de novo. Sabor em lembrança. Sabor em lembrança. O que isso quer dizer? Que é a receita da avó, né? É a receita que você come. Você vê o diferencial. Vou partilhar também, eu tive na Cibal anteontem. Muito legal. Eu até, na hora que eu vi a garrafinha, eu falei, nossa, eu lembro dessa garrafinha aqui, muito legal com o pastel. E é exatamente isso. Então, acho que a Delapria a pessoa comer, a pessoa, nossa, lembra a receita da avó, lembra a torta, que eu tenho isso comigo, sabe? Então, é sabor em lembranças. Para a pessoa ficar marcada ali com a família, sempre vem alguma coisa na cabeça ali naquele momento. Top demais. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está... É nessa câmera aqui, né? Nessa câmera? Uma mensagem para a galera que está te assistindo, para a galera que te conhece já, Sim. Mas em geral para a galera que está aí começando a empreender, a galera também que está nesse ponto de às vezes abrir mão da estabilidade para ir atrás de um sonho. Acho que essa é uma parada muito legal na sua história, sabe? Ter uma vida muito estável, tudo muito organizado, financeiramente, tudo organizado, e de repente você abre mão de tudo para um sonho. Qual que é o seu maior conselho para a galera que está assistindo a gente? O meu conselho é nunca desistir dos seus sonhos. Muita gente vai duvidar, muita gente vai achar que você é um maluco, mas se você não tiver persistência, constância no que você está fazendo, no acreditar, não acontece. E hoje eu sou um exemplo disso, que hoje eu paro, olho na visão macro aqui, eu vejo que tudo é possível. Então, não desista dos seus sonhos. Eu tenho isso comigo. Tudo é possível. Tudo que você faz com respeito, com organização, com um time muito bom, você chega lá. Então, não existe eu falo que não existe coisas ruins, assim. Mas você fazer o bem. Eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que isso a pessoa que está ali tem muita coisa. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu acho que as noites que eu acabei de falar aqui, as 23 horas que eu fiquei acordado ali, trabalhando, eu tinha um objetivo. Então, não desista, não desista. Faça acontecer, lute bastante, acredita. As noites não dormidas faz parte da vida, do processo, né? Mas eu tenho certeza que você chega lá. Bom demais, meu irmão. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Cara, muito obrigado de contar a sua história. Compartilhar até coisas que você nunca tinha falado para ninguém aqui. Te agradeço de coração. Te agradeço. Muito obrigado, cara. Obrigado por abrir seu coração, contar um pouco da sua história, ajudar as pessoas que estão em casa também a tomarem coragem, a terem coragem de poderem ir atrás dos seus próprios sonhos. Cara, brigadão. Obrigado a você. Deus abençoe, tá? Tamo junto. Obrigado. Reinar é isso. Decidir assumir o governo da própria vida, mesmo quando o medo é grande. Obrigado por tudo. Bom demais, tamo junto, pessoal. Agradeço a participação de vocês e até o nosso próximo episódio aqui no nosso podcast. Valeu!